Olá, meu amigo e amiga. Você certamente já deve ter ouvido alguém dizer em alguma circunstância que uma criatura saiu pior do que o seu criador. Pois bem, a imprensa, os veículos de comunicação, as redes sociais estão todos focalizando um episódio muito importante que diz respeito a uma delação premiada feita por Rony Lessa, assassino confesso, de Marielle Franco e de Anderson Gomes, que teria apontado que o mandante seria um dos membros da família Brazão, família muito influente politicamente, sobretudo com os votos que recebe da região do Rio das Pedras, na cidade do Rio de Janeiro. E aí esse episódio está revelando algumas situações que dizem respeito a algo que nós temos combatido sempre aqui no nosso portal. A luta política, ela está avançando para questões de caráter, para situações de comportamento. Muitos de vocês, todos nós aqui que discutimos alguma coisa, ou no seio da família, num grupo social, num condomínio, num grêmio esportivo, num partido político, numa faculdade, numa escola, todos nós sempre nos deparamos, com debates de pessoas que estão defendendo ali posições. Um mau caratista, dificilmente ele consegue arregimentar muitas simpatias no meio social, nesses ambientes todos. No entanto, na política, algumas pessoas fazem do mau caratismo uma ferramenta, uma moeda para continuar cada vez mais seguindo em frente, sempre com propósitos destrutivos, propósitos de envenenamento. Eu vou conversar com vocês sobre uma figura que consegue ser pior do que os piores do clã Bolsonaro e que coloca a cara para fora, e a gente precisa jogar luz, sobre esse mau caratista para que, pelo menos algumas pessoas que ainda acreditam nessa figura tenham consciência de quem é que elas estão seguindo. Eu vou conversar também sobre fatos objetivos que estão acontecendo hoje aqui no Brasil no campo da política, que envolve o governo, a economia e pesquisa também que muita gente já está analisando. Bom, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe, dê o seu joinha, mande seu comentário, enfim, venha participar das nossas atividades aqui. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Então, vamos seguir em frente. Gente, essa delação de Rony Lessa, ontem eu comentei aqui com vocês que é muito importante a gente ter prudência, a gente aguardar os desdobramentos finais dessa história. Porque quando a gente faz direito, a gente aprende que a confissão, que antigamente era considerada a rainha das provas, depois ela passou a não ser considerada como tal. Ela passou a ser uma figura questionável, porque muitas vezes uma confissão ela visa esconder uma outra autoria, uma outra situação. Uma confissão ela tem sempre que ser somada a outros elementos de prova. A delação premiada, nada mais, nada menos é do que uma confissão de algo, mas apontando também outras pessoas no meio dessa confissão. Então a justiça vai analisar para ver se há substância naquilo que está sendo apontado por uma pessoa ligada à milícia. E aí a gente vê a figura do inelegível publicando aqui no seu tweet, no X, quase que um desabafo. O caso Marielle se aproxima do seu final com a delação de Lessa, ainda não homologada. Quer dizer, até a figura do inelegível está fazendo algumas ressalvas. Também cessa a narrativa descomunal e proposital criada por grande parte da imprensa e pela militância da esquerda. Olha, não foi uma suposição ao acaso, Na verdade, todos nós estamos vendo que o clã Bolsonaro, com os bracinhos bem curtinhos como os jacarés, com rabos muito compridos como os jacarés, com a boca cheia de dentes como os jacarés, estava sempre fazendo política com outras criaturas congêneres, num lugar assim, um lugar muito pantanoso. Então, quando algum membro desse pântano pratica algum delito, obviamente a conexão é instantânea. Agora, a complicação toda ficou em cima do clã, porque o clã tinha muito envolvimento com muitos personagens desse pântano todo, Então está fazendo um desabafo aqui, mas é o seguinte, O Dudu Bananinha não acusou a esquerda, o Bolsonaro não acusou a esquerda, o Carluxo não acusou a esquerda, o Flávio Bolsonaro não acusou a esquerda. Mas aí aparece quem? O
filhote, né? O pior dos piores. É difícil a gente ver no meio desse pântano quem é o jacaré mais ruim, né? Quem é o jacaré com mais mau caráter no meio dessa história. Ele publicou: segundo delação, o mandante da morte da Marielle é o petista Domingos Brazão. Gente, isso é uma coisa completa. Olha, não dá. A gente, quando vem aqui para a internet, a gente vem conversar sobre política, sobre história, sobre economia, a gente não fica imaginando que você vai ter que se debruçar sobre o caráter de alguém que está vindo para as redes, demonstrar como ele é mau caráter, como ele é uma pessoa sem escrúpulos, né? Como uma pessoa que polui, uma pessoa que envenena o debate público aqui no nosso país e se dá bem no meio dessa história, né? Bom, e aí o petista que o senhor Nicolas está dizendo, está aqui nessa foto aqui, com Altinei Cortes, né, o líder do governo Bolsonaro, um bolsonarista líder, né, da oposição ao governo Lula, abraçado aqui com 2 membros da família Brazão, um deputado estadual e um deputado federal. Um membro da família Brazão, lá atrás, muitos anos atrás, fez a campanha, porque no segundo turno ficou Dilma e Aécio, né? Então, um dos Brazões, ou da família Brazão, melhor dizendo, né, colocou adesivo de Dilma no peito, ponto. Foi o que serviu para que essa figura sem escrúpulos, esse vigarista político, tenha colocado a pecha de uma pessoa de esquerda, uma pessoa de um petista, né? O Brazão. Aqui a gente está vendo que é Altinei Cortes, o Valdemar e o Bolsonaro, enfim, são membros do mesmo núcleo político, mas aí o senhor Nicolas Ferreira vem com esse tipo de patifaria. Que tal o Altinei Cortes com Dudu Bananinha lá nos Estados Unidos, né? Dizendo que o Brasil, aquela história, né, que o Brasil estava vendo uma ditadura. E aí você vai vendo os fatos, né? Bolsonaro deu passaporte diplomático para membros da família de Domingos Brazão. Esse deputado foi apontado por Rony Lessa e Elcio Queiroz como mandante do assassinato de Marielle. Seu irmão foi colega da vereadora na Câmara do Rio de Janeiro. Bom, então, como eu disse para vocês, né, nem os membros do clã Bolsonaro tiveram assim a coragem de externar um mau-caratismo de uma forma tão intensa como o senhor Nicolas Ferreira. Aliás, o Dudu Bananinha, ele está se comportando como uma espécie de proxeneta de extremista, né? Proxeneta é o rufião, é o cafetão que a gente identifica no direito penal, que sempre vai agenciar alguém, né, para algum tipo de situação imoral. No caso, a moralidade política. Ele foi capturar um extremista de direita na Holanda. E aí ele publicou: conheci o eurodeputado holandês Thierry Baudet, que presenteou a mim e o ministro Onyx Lorenzoni com seu livro A Conspiração, falando aqui da pandemia, né? Um negacionista, ou seja, depois de tudo, eles ainda continuam a fazer ataques à ciência. Então, enfim, que isso sirva de exemplo, né, para as pessoas que têm o mínimo de bom senso ainda nesse campo da direita, porque eu acho que ninguém da direita, né, tá tendo essa petulância, esse mau-caratismo do senhor Nicolas Ferreira. Bom, então hoje também nós vamos ter muitas avaliações, ou algumas, né, de alguns veículos, falando dessa pesquisa da CNT. O governo Lula é ótimo ou bom para 42,7% e 27,9% acham ruim ou péssimo. Ou seja, a avaliação de Lula está sempre nessa faixa de 40, 42, 43, né? E também a rejeição também fica sempre nessa faixa, 28, 27, 29, enfim. As pesquisas são feitas de uma maneira geral. As pesquisas servem como algum indicador, mas o governo não tem que ficar se pautando em pesquisa, nem esquerda, nem nós aqui não. Nós temos que entender os fenômenos concretos que estão acontecendo. Esses proxenetas de extremistas, eles estão por todos os cantos aí, eles estão arrebanhando pessoas aqui na sociedade, aqui no nosso país. Pessoas que comungam das teses, dos pensamentos, das teorias conspiratórias, dos preconceitos, né? E continuam se aglutinando e cada vez imprimindo mais medo, mais pânico numa parcela da sociedade que precisa receber de uma forma muito intensa ações governamentais que mexam com a capacidade da pessoa de enxergar as coisas que estão acontecendo na sua frente. Mas só isso não basta. Como eu tenho sempre salientado aqui com vocês, é necessário que o governo
tenha no seu líder político, o presidente da República, o principal agente de motivação de debates, de puxar as pautas de discussão para o campo que nos interessa, o campo da racionalidade, o campo de modificações que devem ser feitas na nossa sociedade, enfim. Hoje, mais cedo, o presidente da República, o presidente Lula, ele desmentiu algumas situações relacionadas a imposto de renda, que quem ganha 2 salários mínimos não vai pagar imposto de renda, que até o final do mandato dele, quem ganha até R$5.000 ficará isento de imposto de renda, mas só essas conquistas, só essas medidas não bastarão. Nós temos um fato que deve servir de referência para esse governo, que diz respeito à questão econômica do governo passado. Já mostrei para vocês essa matéria aqui. Elite do Brasil vê renda crescer até o triplo do observado entre o restante da população. Então, do comecinho do governo Bolsonaro até o final, quem era mais rico, né, quem estava no 0,01%, triplicou os seus rendimentos. E quem estava ali na parte de baixo da sociedade, teve apenas um ganho de 2%. É uma distância muito grande. O desafio do governo Lula é fazer com que, ao final dos 4 anos, que se possa dizer que esse abismo entre quem estava lá em cima e quem estava lá embaixo ficou bastante diminuído. Mas, para se fazer isso, serão necessárias muitas políticas públicas e muitas mudanças na economia aqui do nosso país. E aí, sem apoio popular, sem chamar a sociedade para isso, fica complicado, né? Por isso que a gente tem sempre aqui enfatizado bastante da necessidade de uma comunicação politizadora direta entre o presidente da República e a sociedade aqui no nosso país. Assim a gente consegue mexer algumas coisas, né, com muito mais consistência, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!